já esteja numa fase de 40, 50 anos de idade, que não esteja nos seus 20, 30, que é provavelmente quem está assistindo esse vídeo daqui, né? A chance de você ter 20, 30 e estar assistindo esse vídeo é baixa, eu sei, estatisticamente falando. Quando você entende que o teu corpo precisa de óleo, ou de oleação pela boca, ou de oleação pela pele, vamos deixar outras oleações de lado, por favor, agora não vai ser, ok? Você entende por que o teu corpo ele está ficando cansado e quebrado como ele não ficava antes. Porque você começa a entender que o teu corpo precisa muito mais de óleo para fazer musculação do que exatamente de proteína. Gente, proteína, mesmo sendo vegetariano, é fácil. Se você tem a quantidade de óleo adequada no teu sistema, o seu corpo se regenera. Essa quantidade cancerígena de proteína que a gente advoga hoje em dia é porque a gente não sabe o manual da máquina. Para você fazer atividade física intensa, você precisa de óleo, 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 óleo dentro do teu músculo, não fora dele. Ok, então suporte hormonal. Precursores de esteroides. O colesterol e outros lipídios são blocos de construção para hormônios anabólicos, como a testosterona e o hormônio do crescimento. Somatotrófico é melhor. Dietas excessivamente baixas em gordura podem reduzir os níveis desses hormônios, atrasando a recuperação. Inclusive, o Globo sabe isso. Referência do GPT, do IA aqui nesse momento. E preservação da energia. Vamos lá. Substrato energético. Em repouso, durante a recuperação, os músculos utilizam uma mistura de nutrientes, sendo que 60% da energia pode vir pela oxidação de gorduras e deve vir. Quanto mais o seu músculo oxida gordura, mais ele é um músculo saudável. Quanto mais ele oxida carboidrato, quanto mais ele oxida glicose, mais ele é um músculo fraco, que não tem resistência. Um músculo atlético come óleo. Um músculo de esportista de final de semana come açúcar. E por isso morre. Açúcar no sentido de carboidrato, ok? Ele foca muito mais numa busca de açúcar no sangue, porque esse músculo ele não foi projetado, não é que ele não foi projetado, ele não está projetado para a principal forma de estocagem de energia dele ser através de gordura, vamos chamar assim, intramuscular saudável. Para o nosso nível de linguagem, isso daqui tá bom. Quem tiver a fim de assistir um pouco mais desse tópico que a gente está falando, eu fiz um vídeo recente, deixa eu pegar aqui o nome atual dele, que o Namastê está ali na piscina. Qual é? Atividade física e imunidade. Quando o exercício vira... não, esse daí foi um clipe que a gente fez. Também está recente, né? Eu tenho publicado... Aliás, gente, uma notícia importante. A partir de agora, a princípio, tudo dando certo, todas as 6 da manhã, os membros do canal vão ter um clipe diário para acordar com o Namastê, além de 4 shorts. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, por R$8 por mês, gente, não é possível isso, Namastê. É um preço de um cookie no Shopping Natal, isso. Por o preço de um cookie no Medway, vocês têm um vídeo diário de aula que a gente dá ali de 6 a 8 minutos, mais ou menos, para vocês terem o quê, gente? Vontade de estudar um Ayurveda que funciona. Então, o vídeo que eu estou querendo falar assim é caminhada 2 vezes melhor que correr, testamos com VO2. É uma referência a um vídeo que eu assisti, o título era esse, e está ali um Thiago Namastê, mais ou menos. Válido. Horácio não detesta essas thumbnails de A. Vamos adiante. Onde é que estamos aqui? Vamos voltar aqui aos nossos tópicos. Então, falamos de que preservação de proteína, último subtópico dentro desse tópico 2. Ao fornecer energia eficiente, os lipídios evitam que o corpo queime aminoácidos proteína para gerar combustível, principalmente se você tem um metabolismo vata. Então, pita, permitindo que eles sejam usados exclusivamente para o reparo muscular, se você dorme bem, inteligência do Google. Ok, então, próxima pergunta. Em termos de acúmulo de gordura intramuscular, como elemento de maior segurança energética durante o treino, ou seja, e em termos de acúmulo de gordura intramuscular como elemento de maior segurança energética durante os treinos, como que os lipídios fazem isso? Aqui eu estou caminhando para a oleação, preste atenção. Na visão ocidental, esse acúmulo é chamado de triglicerídeos, ou triglicérides intramusculares. Em inglês, intramuscular triglycerides, e é visto como uma reserva estratégica de altíssima eficiência energética, é o que torna, do ponto de vista muscular, não mitocondrial, um atleta, fazendo com que haja um combustível de proximidade e que esse combustível ele seja exclusivamente usado pelo sistema muscular. Ele não entra na corrente sanguínea porque não tem uma enzima para fazer isso. Então, ou ele é queimado lá ou ele não serve para nada.
E é aquela história, depois de um atleta ficar muito tempo sem fazer atividade física, parece que o músculo pede para fazer atividade física. Que músculo pede para fazer atividade física? É essa quantidade de gordura que o cérebro está falando, mano, você está escutando, deixando aquilo dali só para isso. Se você não fizer, aquilo não vai ser usado para nada, vai estragar. Então, diferente da gordura do tecido adiposo, que precisa ser quebrado e transportado pelo sangue, esses triglicérides intramusculares, eles estão estocados em gotículas lipídicas dentro das próprias fibras musculares, ao lado das mitocôndrias, que um atleta tem mais. E aí a gente entra na parte do pranayama. Porque um atleta tem mais pranayama, ele queima melhor energia. Aí tem vários aspectos. A próxima aula, semana que vem, vai ser sobre pranayama. Prepare-se aí, pessoal da turma do ano de estilo de vida e práticas de saúde ayurvédica, ano 2026, onde a gente vai discutir isso, gente. Pranayama é vida. Se você sabe fazer pranayama, você multiplica a mitocôndria e você melhora a efetividade de cada mitocôndria que você tem, porque um corpo jovem é um corpo com eficiência mitocondrial. Repete comigo. Um corpo jovem é um corpo com eficiência mitocondrial. Você pode ter 80 anos de idade. Se você tiver eficiência mitocondrial, você sobe uma ladeira como se não estivesse fazendo nada. Aqueles japonesinhos, né? O papel na segurança energética. Quando o treino se torna muito exigente e prolongado, ou seja, de um desportista, é os lipídios intramusculares que assumem o papel de preservador da performance, porque eles entregam algo em torno de 2.000 a 3.000 quilocalorias de energia estocadas diretamente no lugar que elas precisam, ao contrário dos até 1.500 quilocalorias que a glicose ou glicogênio, né? Esse processo de transformar glicose do músculo em energia, ele é só para você fazer aquele treinozinho assim que fui dar uma corrida de uns 7 quilômetros, voltei, e meu corpo volta para casa, não fica com aquela fome monstro. Mas quando você malha feito um animal, quando você surfa feito um sei lá o quê, o teu corpo ele vai gastar uma gordura, que é uma gordura muito saudável e uma gordura que ajuda o teu corpo a ter capacidade de resistência de longo prazo na atividade física, que não estou dizendo que você precisa fazer um triatlon, mas ajuda o seu corpo a ser um atleta. Um atleta é diferente de um praticante de atividade ou de exercício físico. O atleta, ele treina com uma regularidade que faz com que o corpo ele se mantenha sempre disponível para ter uma carga maior de exercício físico, ok? Então, aqui, esses triglicérides intramusculares, eles são ótimos para ajudar você a ter uma longa resistência, endurance, na atividade física. Eles são queimados de uma forma mais estável e eles geram mais energia. Ele é aquela brasa que você coloca ali ou a batata doce para assar, ou você põe o milho na brasa, não é aquela fogueira. Essa brasa que assa a tua pizza no fogo a lenha, brasa, gente, é calor intenso.